Renda fixa e investimento imobiliário rendendo até 35% ao ano. Que história é essa? Vou te explicar nesse vídeo. Como funcionam essas modalidades, se vale a pena ou não, quais os riscos, quais os resultados que eu tenho investindo já há um bom tempo, alguns anos, nesse tipo de modalidade. Que tem sim renda fixa e outros investimentos que se assemelham à renda fixa, mas a gente não pode considerar exatamente renda fixa aqui, mas que são bastante interessantes para se fazer, principalmente pensando em uma carteira diversificada. A plataforma que faz essas captações é a Inco. Ela faz tanto captações de renda fixa propriamente dita, quanto coisas bastante semelhantes à renda fixa. Para alguns é renda fixa, para outros não, que são investimentos em equity que não tem uma rentabilidade exatamente fixa ali, mas alguma rentabilidade variável ali que varia de acordo, por exemplo, com o resultado daquela operação específica. Antes de passar para as etapas aqui de te explicar detalhadamente, eu quero te mostrar na prática aqui como é que funciona uma captação, porque nós estamos exatamente nesse momento iniciando uma captação bem interessante aqui. Eu quero mostrar para você no aplicativo da Inco, depois eu volto com o passo a passo e uma explicação mais detalhada para você. Bom, pessoal, olha só, eu tô com o aplicativo da Inco aberto aqui, ó, no momento que eu acabei de receber o push aqui, rentabilidade de 35% e 21%, e eu vou tentar comprar aqui agora, né, tentar acessar essa captação para tentar investir nesse aqui, por exemplo, né? Então eu vou colocar aqui um valor que eu quero investir, colocar, por exemplo, R$ 1.500, tá? Vou clicar em próximo, li, concordo, isso aqui tudo obviamente eu já conheço, né? Eu já tenho bastante experiência, e aí obviamente você pode ler, dá para ler antes, inclusive. Vou pro próximo, depois eu insiro a minha senha aqui, clico em confirmar e depois já vai aparecer um código Pix aqui para eu fazer o depósito, beleza? Bom, e por que eu quis mostrar aquilo logo no início para você? Porque como eu falei, eu tô gravando aqui exatamente no momento em que abriu a captação e só para você entender, aquela captação já encerrou. Simplesmente 2 minutos aqui depois de ter aberto, provavelmente demorou um pouquinho menos, até foi só o tempo de eu concluir ali e ela já encerrou, ou seja, tinha um valor lá para captar. Os investidores todos investiram rapidamente e a oferta terminou por conta disso. Isso é comum acontecer dentro dessas captações lá pelo aplicativo da Inco. Por quê? Porque tem muito mais demanda do que ofertas, embora tenham várias ofertas. Agora, por exemplo, ainda seguem 3 ofertas abertas lá dentro. E agora sim eu vou te explicar como é que funciona na prática e por que eu invisto há tantos anos. Para começo de conversa, eu invisto nessa modalidade desde 2017 já, modalidade de crowdfunding imobiliário. A Inco abriu um pouquinho o leque, tem outras opções ali, como eu falei, não só renda fixa, algo que você pode considerar meio híbrido ali, né? Como tem uma rentabilidade que depende de mais fatores ali, de um resultado de um projeto, aí você pode considerar que é um investimento em equity também. Mas o fato é que eu investi através de outras plataformas até hoje. Hoje eu invisto somente pela Inco. Por quê? Porque ela tem a menor taxa de inadimplência do mercado, disparada a menor taxa. E isso aqui, para esse tipo de modalidade, é fundamental. A taxa de inadimplência da Inco, por exemplo, é de menos de 4%. Só que, só para você ter uma ideia, desde que eu iniciei por lá, que faz mais ou menos uns 3 anos, eu nunca até hoje tomei default, ou seja, mesmo diversificando bastante, nenhum projeto que eu tenho atrasou até hoje. E esses atrasos, é importante que você entenda que sim, são um risco e é por isso que a gente diversifica, mas desde que eu entrei na plataforma e pelas escolhas que eu acabei fazendo, como eu falei, eu invisto toda semana dentro da plataforma da Inco nas diversas captações que tem, não pego todas as captações, eu seleciono ali as melhores, né, aquelas que eu considero de fato mais seguras, mas esses atrasos especificamente são muito mais do passado, né, ou seja, lá do começo da Inco, quando não tinha uma curadoria tão ampla assim, né, tão detalhada, um crivo tão grande, do que de projetos recentes. Os projetos recentes, inclusive pela modalidade, né, ela tem muito aquele pagamento mensal, ou seja, você faz o investimento e vai recebendo por mês uma parte, ou às vezes por semestre, por trimestre. Isso ajuda muito no próprio fluxo de caixa das empresas que estão captando ali e que estão devolvendo o capital para o investidor corrigido com juros, como também para o próprio investidor que pode escolher o que vai fazer com aquele capital. Por exemplo, ele pode fazer o efeito dos juros compostos, vai recebendo, por exemplo, mensalmente. Então na minha conta aqui, a cada semana, a cada 7 dias caem valores, é como se fosse um dividendo. Isso é excelente, porque eu vou escolhendo novos aportes, né? Você viu que tinha um pouquinho ali, um saldinho na conta ali, que caiu ainda nessa semana, salvo engano, na segunda, eu tô falando aqui na sexta-feira, segunda, terça-feira, caiu alguma coisinha ali, eu já peguei, já aproveitei aquele saldo ali e já comprei mais, ou seja, vai caindo na conta, eu vou fazendo novos investimentos. Eu posso também escolher simplesmente sacar esse valor para investir, sei lá, em fundos imobiliários, investir
investir em cripto, investir em ações, em qualquer outra coisa. O fato é que esse poder de escolha de quem recebe renda, esse fluxo de caixa, é muito interessante porque você vai conseguindo melhorar a sua carteira, diversificar cada vez mais e gerando ali aquela bola de neve, o efeito dos juros compostos. A Inco já está há uns bons anos no mercado e ela democratiza bastante os investimentos nessa modalidade. Só para você ter uma ideia, crowdfunding imobiliário, grandes investimentos, por exemplo, para empresas que estão necessitando de capital para poder devolver lá na frente, eles são comumente acessados por grandes investidores. Ou seja, o cara vai comprar uma cota lá de 1 milhão, de 2 milhões, é assim que funciona na prática, né? No dia a dia. Quando você vai consultar uma incorporadora, você consegue, por exemplo, investir no início da obra, ou seja, lá na cota terreno e tudo mais, porque é dali para frente que você vai ter uma rentabilidade muito mais interessante. Aquele cara que compra imóvel na planta, achando que vai pegar a rentabilidade dali, na verdade, a maior parte do retorno se deu antes dele comprar na planta. Depois que ele está comprando ali em construção, por exemplo, o retorno vai se dar ali, às vezes interessante, às vezes nem tanto, mas dali para frente ele já é muito menor do que antes, né? Quando a empresa estava lá, né, tinha um esboço de um projeto, comprou um terreno, aquela coisa toda, e aí foi evoluindo. Por quê? Porque você compra um risco maior, mas tem um retorno também muito maior. E basicamente, os projetos de crowdfunding são isso, né? Você entra como um investidor, você não compra um imóvel, você investe na incorporadora, investe na obra, investe num projeto específico, e aqui eu estou usando o exemplo de incorporadoras, mas dentro da Inco tem outros tipos de investimentos, não só no Brasil como no exterior também. Você vai encontrar investimentos que rendem lá um valor mais euro, por exemplo, agora na plataforma tem um 14% mais euro, ou seja, é a variação do euro mais 14% ao ano, um espetáculo em termos de rentabilidade, entregando isso é excelente para você, pensando no médio e longo prazo. Tem investimentos em dólar exatamente dessa mesma forma. Enfim, você tem um leque bastante grande de opções e, como eu vinha dizendo, democratizado. Por quê? Porque as cotas ali são a partir de R$500. Então você não precisa desembolsar 1 milhão, não são só grandes investidores que vão acessar, o pequeno investidor também acessa esse tipo de investimento e isso é muito positivo por 2 pontos. Primeiro é justamente a democratização e o segundo é um que vale para absolutamente todo mundo, que é a possibilidade de você diversificar bem entre vários investimentos. Então, por exemplo, no lugar de você colocar todas as suas fichas em um empreendimento só, e vamos pegar aquele grande investidor, né? Mesmo que ele tenha, sei lá, 10 milhões de capital e vai colocar 1 milhão em um investimento em uma incorporadora, ele está colocando 10% do patrimônio líquido dele ali num só projeto. Então, se esse projeto der errado, se tiver qualquer problema, atraso, inadimplência, sei lá, qualquer problema que ele enfrentar, ele está colocando ali um percentual significativo do patrimônio dele nesse risco. Agora aqui, quando a gente tem múltiplos de R$500, você pode, por exemplo, pegar 20 mil reais e investir em 40 projetos diferentes. E ainda assim você pode selecionar esses projetos com base em toda a documentação que a Inco fornece ali sobre as empresas, sobre a captação em si e diversificar de maneira que você vá recebendo também uma renda passiva, como eu falei, isso também mitiga risco. Então é bastante interessante e é por esses motivos que eu invisto na Inco, por isso que a Inco é, inclusive, parceira aqui do canal. Eu já vou te mostrar exemplos aqui de captações e também vou te mostrar no meu aplicativo ali para você ter uma ideia o retorno que eu venho tendo mês a mês dentro da Inco. Só antes eu quero lembrar que se esse tipo de investimento te interessa, a primeira coisa que você precisa fazer é baixar o aplicativo da Inco, né? Fazer o cadastro por lá. E se você vai abrir conta lá, eu recomendo que você abra pelo link aqui do canal. Tô deixando ele na descrição e também no comentário fixado. Por que abrir por esse link? Porque você tem 1% de cashback de bônus sobre o seu primeiro investimento, beleza? É só abrir até o final. Se já tiver inserido lá, quando você clicar o código David Guedes, tá tudo certo já. Agora, se não aparecer lá o código, tiver um código de indicação ou um cupom lá, seja como for que estiver escrito, você digita David Guedes exatamente como está aparecendo aí na tela para você, com 3 Is, tudo junto, que aí vai liberar para você esse bônus de 1% de cashback, beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Na prática, o aplicativo da Inco traz ali todas as ofertas que as empresas vão fazendo, ou seja, você não está investindo na Inco especificamente, a Inco é só o intermediador ali, né, a plataforma onde ficam os investimentos, você vai investindo em cada um desses projetos. Então é importante que você faça uma análise. A própria Inco já traz ali, por exemplo, a classificação de risco, né, que vai de A a E, ou seja, você tem risco A, é o menor risco possível, o risco B é o segundo menor, risco C é o terceiro menor, e aí o E é aquele mais arriscado. Aí você vai pegar lá D e E, por exemplo, são os mais arriscados. Eu, particularmente, e isso é uma escolha pessoal, não invisto nesses projetos que tem classificação de risco D e E. Eu invisto no máximo nesses que são classificação de risco C, mas, via de regra, eu prefiro analisar
A e B. Então vamos colocar lá que para o meu perfil de risco eu tenho 80% dos projetos risco A e B e sobra lá uns 20% para risco C, e ainda assim eu faço uma análise sempre da documentação, da alavancagem, enfim, você tem tudo isso no aplicativo da Inco e eu vou te mostrar agora na tela. Bom, então só para você entender aqui, essa tela inicial do aplicativo da Inco, e quando você quer investir em alguma coisa, basta você clicar aqui ó, em investir, vão aparecer as captações. Então lembra que eu falei ali do risco, né? Então tem risco C aqui, esse outro aqui, por exemplo, não tem nível de risco, então você vai precisar fazer uma análise mais profunda aqui desse investimento. Como é que você faz essa análise? Vou clicar aqui nele para você ver, tá vendo? Aqui embaixo aparece progresso da captação. Quando atinge 100%, acabou o investimento. Quando os investidores consideram muito atrativo, como eu falei, vai rápido, às vezes é em segundos, né? Aquele que eu gravei ali mostrando para você, eu fiquei até com receio de, só no momento em que eu estava no tutorial ali, que foram alguns segundos, talvez 20, 30 segundos, do investimento esgotar. Então esses aqui são investimentos que devem esgotar, por exemplo, até o final do dia ou até amanhã. Então isso é positivo, né? Quando ficam ali por mais tempo, dá tempo da gente analisar. Mas vou clicar em um aqui, por exemplo, ó, esse aqui é risco B, né? Tá aparecendo aqui. Posso clicar em qualquer um deles. Sempre que você for clicar, e aqui é outro ponto importante, ó, para sua diversificação, né? Por que eu recomendo sempre diversificar? Porque você não pode estar exposto 100% ou um percentual muito grande também nas próprias empresas, né? Então, estou diversificando entre vários projetos diferentes. Tá, mas eles são da mesma empresa? Você está lá com 30% dos seus investimentos todos emprestados para a mesma empresa? Porque tem o risco da empresa, não são só os projetos específicos, embora os projetos costumem ter CNPJs distintos, né? Mas a empresa como um todo tem o risco dela, né? Então por isso que é importante você analisar esse selinho que aparece aqui do lado, ó, tá vendo? Canto superior esquerdo aqui de cada captação, tá aparecendo aqui para você a setinha. Então quando você clica nele, já fala aqui, ó, empresa da sua carteira, se ela tá ou não tá na sua carteira, certo? Ó, aqui tá diferente, então se eu clicar vai aparecer empresa que uma conexão sua investe. Então tem um amigo seu que está investindo, beleza? Então já aparece aqui. Então nisso aqui você vai considerar sempre a diversificação. Depois, para você entender como é que tá a carteira, como é que tá a diversificação, basta clicar aqui em carteira do lado de investir aqui na parte inferior, que vai aparecer o detalhamento, você consegue ver quanto por cento está em cada projeto, em cada empresa, para ver se a sua carteira realmente está diversificada. A recomendação sempre é que você diversifique o máximo possível. Aqui não existe aquela pulverização, né? Aqui dá para pulverizar tranquilamente, porque quanto mais projetos diferentes você tem, quanto mais empresas diferentes, melhor em termos de risco que você está correndo, né? Em termos de mitigação de risco. E aí, claro, a sua análise também ajuda a mitigar. Como é que eu analiso aqui, David? Então você vai clicar aqui, por exemplo, pegar esse último aqui, clica em cima dele e aí já vai aparecer, tá? Por exemplo, rentabilidade, prazo, mínimo investido, qual que é o máximo para investir, né? A captação máxima. Explica aqui que é um fluxo irregular e aí tem um vídeo aqui explicando, né, da própria Inco, explicando como é que é esse fluxo irregular, como é que ele funciona, para você entender como é que vão ser os pagamentos, o retorno do seu investimento. Aqui tem o alvo máximo, o mínimo, tudo que você precisa saber sobre a captação em si, né? Um resumo. Aí depois, clicando aqui do lado, você vai ter, já apareceu a setinha aqui, resumo sobre a captação, então sobre a empresa, todos os detalhes que você precisa, a modalidade, né? Como é que funciona? Esse aqui, no caso, é uma renda fixa, um CCB. Então, como é que funciona o CCB? A securitizadora aqui, né? Então, você tem o CNPJ, você pode consultar esse CNPJ para saber mais sobre a empresa. Você tem aqui sobre a empresa também do lado, onde aparecem aqui, por exemplo, os responsáveis, tempo de atuação, então ela tem 2 anos, né? Isso é uma coisa relevante também para você avaliar. Documentos aqui do lado, então você vai ter o prospecto que tem todos os detalhes da captação, você vai ter documentos da empresa especificamente, resolução da CVM, que é o órgão que regula esse mercado, o CNPJ da empresa, o termo de securitização, né? Ou seja, todo aquele embrulho para poder vender aqui, para poder captar dessa maneira, que é através, nesse caso aqui, dos CCBs, declaração de ausência de movimentação, material didático, você tem absolutamente tudo. Então é interessante você analisar isso aqui antes de fazer um investimento, porque isso te dá mais base. Se não fizer sentido para você investir na empresa, você simplesmente não investe. Se fizer sentido, ok, você investe. E lembrando que é um mínimo bem democrático, digamos assim, né? R$500 é o mínimo. Agora eu vou voltar aqui para o início, só para mostrar para você aqui a rentabilidade no mês. Então só para você ver aqui o desempenho e a rentabilidade. Estamos aqui dia 10 de outubro, a rentabilidade no mês até o momento é de 0,48%. Então se a gente pegar aqui a média de rentabilidade dos últimos meses, para você ver aquilo que eu venho realizando de fato de retorno com a Inco. 1,54% em setembro, 1,53% em agosto, rendeu 1,61%
1,5% em julho, 1,55% em maio, ou seja, é um retorno bem interessante, pensando que, se eu comparar com outros investimentos de renda fixa, que estão pagando lá 1%, 1,1%, 1,2% quando muito, aqui eu tenho um retorno superior a essas médias aí. Agora, David, a rentabilidade é realmente bastante superior à média, achei muito interessante, vou investir. O que você precisa analisar também? Você precisa analisar toda a sua carteira de investimentos e o seu perfil de risco, ou seja, você não pode concentrar muito nessa parcela, nessa classe de ativos. Eu, por exemplo, tenho esses investimentos, essas captações aqui, como uma parcela daquilo que eu tenho em renda fixa. Então, por exemplo, eu tenho lá 20% do total que eu tenho em renda fixa aqui, que renda fixa é um percentual daquilo que eu tenho na minha carteira global de investimentos, que envolve ações, envolve cripto, envolve investimentos no exterior, envolve fundos imobiliários, enfim, é uma carteira bastante diversificada, e aí uma parte dela eu destino para esse tipo de captação. Isso ajuda a aumentar na média a rentabilidade dos meus investimentos, mas eu entendo também que eu estou correndo um risco um pouquinho maior para poder atingir essa rentabilidade maior. É isso que você precisa avaliar sempre. Então, David, eu não tenho nem reserva de emergência, eu não comecei a investir, eu não tenho uma carteira de investimentos diversificada, vou colocar todo o meu dinheiro aqui. Não faça isso, jamais faça isso, não só com esse tipo de investimento, como com nenhum outro tipo de investimento, a não ser investimento que seja de liquidez diária, se você está começando, por exemplo. Beleza, pessoal? Então, dito isso, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, espero ter te ajudado com esse vídeo. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.